No vídeo de hoje eu vou falar para vocês de 3 estratégias para você otimizar o seu tempo com as tarefas domésticas. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou consultora em organização residencial, especialista em rotina produtiva e é por isso que a gente fala tanto de rotina aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Eu já estou pedindo para você deixar o seu gostei agora, porque eu sei que a gente esquece. A gente deixa para o final e a gente acaba esquecendo. Se acontece comigo, que sei a importância desse like, imagina com quem nem sabe qual a relevância disso. E eu vou te contar. Cada like que você deixa em um vídeo, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 5 pessoas. Então, deixa o seu like e não esqueça de comentar aqui embaixo também. O comentário de vocês me ajuda muito na produção de conteúdo. Então, deixa sugestões, deixa comentário, pode discordar de mim que tá tudo certo. O mais importante é que vocês comentem. No vídeo anterior nós falamos sobre a criação de rotinas. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a gestão do tempo. Quero te falar de 3 coisas fundamentais para que você gaste o menor tempo para realizar uma atividade. Pode ser, por exemplo, lavar um banheiro. Pode ser, por exemplo, lavar a sua louça. Pode ser, por exemplo, passar pano na sua casa. Tem várias tarefas que dá para aplicar essas 3 estratégias para que você economize mais tempo ao fazer essas tarefas. A primeira coisa é ter um planejamento, um cronograma que seja produtivo. Primeira coisa é isso. Esse negócio de você acordar sem saber o que fazer ou começar a fazer as coisas aleatoriamente, isso consome muito tempo e muita energia. Porque você tem que ficar pensando, o que eu vou fazer primeiro? Peraí, eu faço isso ou faço aquilo? A gente pode não prestar atenção, mas a gente está consumindo energia e gastando tempo pensando, decidindo o que fazer primeiro. Essas decisões, elas são muito comuns, às vezes até quando eu tenho um planejamento, porque às vezes eu desperto para o meu dia numa situação em que às vezes eu preciso fazer essas decisões. Sabe, às vezes meu planejamento tá de um jeito e eu troco, mas quando eu tenho um planejamento, o meu gasto de tempo e de energia é muito menor. E sem falar que na hora que eu começo a executar aquela tarefa, por ela estar planejada e por eu saber o que vem depois, isso acaba me economizando tempo também. Então o planejamento, gente, ele é muito importante, só vivenciando isso para vocês entenderem, porque assim, às vezes me falta palavras, recursos verbais para poder explicar para vocês o quanto que um planejamento produtivo vai trabalhar na gestão do seu tempo. No vídeo anterior, eu falei para vocês como criar as rotinas produtivas, né? Isso faz parte de um planejamento. A segunda coisa que tá ligada ao planejamento também, na hora de fazer o planejamento, você já vai prestar atenção nesses detalhes, é você ter uma frequência para fazer determinadas atividades. Quando eu não tenho uma frequência, ou seja, um intervalo definido para esse tipo de atividade, eu acabo às vezes extrapolando ou às vezes fazendo antes daquela necessidade. Se eu não prestar atenção qual a frequência que a minha cortina da sala precisa ser lavada, porque cortina não é uma coisa que a gente fica lavando toda semana, né? Pelo menos na maioria das casas não. Mas eu preciso definir. Eu não preciso deixar ela chegar num ponto de que ela vai ficar suja, de que eu vou ficar até com nojo de segurar nela. Eu não posso deixar chegar nesse ponto. Então eu vou prestar atenção. Minha casa tem problema com mofo, com umidade, minha casa recebe muita poeira. Eu preciso avaliar tudo isso e descobrir qual é a frequência para eu lavar a minha cortina e ela está sempre limpinha. Se eu não lavo numa frequência, eu vou ficar assim, nossa, eu preciso lavar aquela cortina, mas aquela cortina não está planejada, ela não está no meu cronograma, eu ainda não estabeleci qual é a frequência e eu não posso lavar ela hoje, não sei se eu vou poder lavar amanhã e quase todos os dias eu estou pensando nessa bendita cortina, então eu estou ocupando um espaço na minha mente. Isso acaba impactando o meu tempo em outras atividades também. Essa falação mental, essa preocupação, esse lembrete toda hora, um pensamento vem na sua cabeça de que precisa lavar aquela cortina, que dia que eu vou lavar, como é que eu faço,
Tudo isso gasta energia e tudo isso vai impactar no nosso cansaço físico e mental. Toda atividade que eu faço com o corpo e com a mente menos cansada, eu vou desempenhar ela melhor. Eu vou gastar menos tempo nela. Tem casa que precisa lavar banheiro toda semana, mas tem casa que pode lavar banheiro a cada 15 dias. Quando eu falo lavar, vai lavar mesmo, detalhadamente. Então você tem que descobrir essa frequência, estabelecer essa frequência e executar as tarefas nessa frequência. Isso vale para atividades diárias, semanais, mensais, trimestrais, qualquer tarefa. E essa frequência ela vai te ajudar também a manter as coisas mais organizadas, mais limpas. Então, quando você for fazer, você acaba gastando menos tempo. E se você faz uma coisa que poderia fazer uma vez por semana, você está fazendo 3 vezes por semana, também você está gastando tempo. Porque você está fazendo uma limpeza ou uma tarefa desnecessária. Às vezes eu acho que determinado serviço precisa fazer uma certa frequência e depois eu percebo durante a execução desse planejamento de que aquela atividade pode ser jogada mais para frente. Então a frequência ela também está muito ligada ao planejamento, porque é no planejamento que eu vou estipular essa frequência para cada tarefa que precisa ser feita na minha casa. A terceira estratégia para otimizarmos o nosso tempo com as tarefas domésticas e fazer com que esse tipo de limpeza não prejudique as outras rotinas é a gente pegar a faxina da casa, aquela limpeza bem detalhada, e dividir ao longo da semana. Ou seja, fazer um pouquinho por dia. Sabe, faxinão de final de ano, faxinão de férias, faxinão que eu faço quando eu falo, gente, a minha casa precisa limpar de cima e embaixo. E para isso, eu vou ter que fazer o planejamento, que é a estratégia anterior, não só dessa rotina, mas das outras. E eu vou ter que estabelecer as frequências também. Tá vendo como elas estão todas amarradinhas? É assim que eu vou ganhar tempo. Quando eu faço uma LD dentro de um planejamento, ela necessariamente já vai ter uma frequência. Então, quando eu for fazer ela vai estar mais fácil, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a estratégia de fazer um pouquinho por dia, se eu tenho essa frequência que eu falei antes, bem estabelecida, e se eu tenho planejamento dessa rotina junto com as outras rotinas, eu acabo ganhando mais tempo. E quando eu divido a minha rotina assim dentro de um planejamento, que foi a primeira estratégia, essas limpezas elas não vão se acumular. E como a LD, ou seja, a faxina, como ela está dividida, como ela tem uma frequência, o dia que não der para eu fazer, porque o meu dia está mais puxado, não tem problema nenhum. Eu posso pegar a missão de hoje e juntar com a missão de amanhã e isso não vai me trazer nenhum problema, porque como eu já tenho o planejamento da minha rotina, fica muito mais fácil organizar essa LD de hoje no dia de amanhã. Fazendo como? Encaixando ela mesma no tempo, ou de repente até deixando de fazer uma outra limpeza ali que não é tão essencial para eu fazer essa minha LD. Então, pegar esse faxinão, essa limpeza mais detalhada que a gente faz em toda a nossa casa, dividir isso semanalmente, cômodo por cômodo, fazendo um pouquinho por dia, é uma forma de otimizar o seu tempo. Não só porque você vai dividir essa tarefa, mas pela clareza que isso também vai trazer para a sua rotina, para as outras atividades, de forma que você não vai ficar perdida igual uma barata tonta na hora de executar as tarefas. Vai estar tudo dentro de um planejamento e dentro de um encadeamento. Então não deu para fazer hoje, tudo bem, você sabe que amanhã ou depois da manhã você consegue fazer. E sem falar que quando a gente estipula essa frequência dentro de um planejamento e organiza a nossa rotina, às vezes a gente pode até pular uma limpeza detalhada. Por exemplo, todo mês eu faço limpeza detalhada nesse quarto. Essa semana que era desse quarto, as coisas foram muito tumultuadas. E não deu num dia, não deu no outro dia, não deu no outro dia. Aí no dia de fazer a limpeza semanal, eu faço uma limpeza mais caprichada semanal e jogo esse quarto pro mês que vem. Semana que vem eu continuo com a minha rotina de LD, entendeu? Então tudo isso faz você ganhar tempo, porque se você não tá tendo tempo para fazer a LD essa semana, é porque com certeza você precisou pegar esse tempo e destinar a outra coisa. Que consequência
certeza foi mais importante do que fazer a ALD. Então, viu como você ganha muito tempo? E tudo isso, se vocês pararem para prestar atenção, essa estratégia de pegar a limpeza detalhada e dividir aí ao longo dos dias e ter esse ciclo de organização mensal, trimestral e semestral, tá dentro do planejamento. Então, quando você faz um planejamento produtivo, ele já está fazendo a gestão do seu tempo, só de você distribuir. Por quê? Porque no caso do cronograma produtivo, né, que está dentro do nosso método aqui, ele já foi pensado nisso. Eu já criei um cronograma que eu pensei assim, quando a gente colocar as nossas tarefas aqui, criar as rotinas e colocar as tarefas, todas já vão estar fazendo a gestão do seu tempo, já estão priorizando tarefas, já estão estabelecendo frequência e já estão criando hábitos e estratégias que te ajudam até a delegar, né? Minhas alunas já estão falando para mim no grupo, a gente está na segunda semana, né, dessa nova turma, e elas já estão falando para mim, nossa, agora eu já estou conseguindo delegar com mais clareza, eu já sei o que eu posso delegar, o que eu posso pedir para outras pessoas fazerem. Então, gente, esse é o poder do planejamento. Todas as minhas alunas falam, nossa, esse cronograma ele é muito ajustável. Dá para personalizar do jeito que fica melhor pra gente. Exatamente porque é um cronograma produtivo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês não conheçam esse método, né? É uma metodologia de organização da casa e da rotina. Então, enquanto você está organizando a sua casa, você já está organizando a sua rotina. Uma coisa completa a outra. À medida que você vai avançando na organização da sua casa, você vai ali fazendo reparos necessários ali no cronograma. Porque como elas estão diante de uma metodologia, elas precisam experimentar e ver o que vai dar certo para elas e vai registrando no cronograma, né? E às vezes registra no cronograma e vai executando, depois volta no cronograma e às vezes faz algum ajuste. Então a gente vai organizando a casa e organizando a rotina. A própria execução das tarefas te dá suporte para o melhor preenchimento do cronograma. E o cronograma também vai ajudando nas atividades domésticas. Então, pessoal, dê o primeiro passo. Aí, agora, se você tiver um tempinho, já senta, faça seu planejamento. Assista às aulas de novembro, que isso vai te ajudar muito a se organizar com a sua rotina. Mas não tem organização sem planejamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi isso. Não esqueça de deixar o gostei, se inscreva se você não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!